Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 8 e 9. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguira clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Amém. Mateus, capítulo 21, versículo 8 e 9, conta para nós uma história. E essa história é que dá início à chamada Semana Santa. Você sabia que hoje nós começamos a Semana Santa? Eu tenho 50 anos de idade, prego o Evangelho há 32 e venho estudando a Bíblia há muito mais tempo do que os 32 anos. Eu nunca consegui encontrar um respaldo para colocar uma semana em especial como santa, pois todas as semanas são santas. Mas, dito o nome Semana Santa, feriado na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, que ocorre por alguns eventos importantes na Bíblia Sagrada, eu quero juntamente com você hoje acompanhar cada dia desta Semana Santa, que começa no domingo, que é hoje chamado Domingo de Ramos, e vai até domingo que vem, chamado Domingo de Páscoa, de Ressurreição. E nós começamos então num domingo anterior, que é o domingo chamado de Ramos. O domingo de Ramos dá início uma semana de comemorações em muitos lugares. O domingo de Ramos é um domingo em que algumas religiões fazem alguns trabalhos, pegam ramos, desenham o caminho, e este caminhar, esta chamada procissão, esse desenho, esses ramos, ele faz menção a exatamente a entrada de Jesus em Jerusalém, conhecida por nós como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi o dia em que Jesus Cristo, ele coloca em prática o que já dizia a respeito dele no profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, que dizia que ele montaria um jumentinho. E Jesus então pede aos discípulos que peguem um jumentinho, e montado neste jumento, ele entra em Jerusalém. E nós acabamos de ler parte desta história da entrada triunfal de Jerusalém. O versículo 7, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E o versículo 8, e muitíssima gente estendia os seus vestidos pelos caminhos, e outros cortavam ramos de árvores, e espalhavam pelo caminho. E Jesus ia passando, e esse dia trouxe um grande alvoroço nesta cidade. As pessoas então ficaram encantadas com o que estava acontecendo. A multidão ia diante dele, e as que seguiram clamavam dizendo: Hosanas, Hosanas nas alturas, Hosana ao filho de Davi, e celebravam a entrada de Jesus em Jerusalém. E o versículo 10 diz: e entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este?
A entrada de Jesus em um jumentinho, uma entrada simples, uma entrada humilde, impactou a cidade. Aqueles que sabiam quem era Jesus glorificavam ao Senhor, e os que não sabiam queriam saber quem é este. E a multidão que sabia quem era Jesus, que acompanhava ele, diz o versículo 11: e este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Este é o domingo. Assim começou o domingo de Jesus, que antecedia o domingo da ressurreição. O domingo que começou a semana que traria a cruz do Calvário, que traria um momento de dor e sofrimento, que traria um momento de angústia, mas que traria o momento principal da história da humanidade. As pessoas conhecem a história através da cruz de Cristo. Antes da cruz e depois da cruz, a cruz é um marco no meio da história da humanidade. E Jesus começa assim esta semana, começa assim o domingo com sua entrada em Jerusalém. Terminando o dia, Jesus então se dirige a Betânia, a cidade vizinha, onde ele foi passar a noite. Entrou em Jerusalém e foi dormir na cidade vizinha, em Betânia, naquele domingo. Aí veio a segunda-feira. A gente não tem tempo para trabalhar tudo isso, então eu vou juntar os eventos principais da segunda, da terça e da quarta-feira. Nesses 3 dias, Jesus, sabendo que estava próximo o dia da sua partida, o dia do seu sacrifício, o dia da morte na cruz, o dia em que ele se separaria dos discípulos fisicamente, em que ele já havia dito para os discípulos que estavam preocupados: não se preocupe, não se turbe o vosso coração, diz ele em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito, eu vou preparar lugar, depois voltarei para vocês, para levar vocês, e vocês vão até onde eu estiver, nós estaremos juntos. Foi ali que disseram: Senhor, não sabemos para onde vai, muito menos o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o momento estava chegando, o momento da angústia, da dor, da crucificação, da traição. E Jesus sabia que este tempo estava chegando, então ele intensificou a segunda-feira, a terça-feira e a quarta-feira. Nestes 3 dias, Jesus dormia na cidade vizinha de Betânia, e de manhãzinha ele viajava para Jerusalém, e à tardezinha, quase escurecendo, ele voltava para Betânia. Segunda, Jesus foi cedinho para Jerusalém, à noite voltou para Betânia. Terça-feira, cedinho para Jerusalém, à noite ele voltou para Betânia. Quarta-feira, cedinho para Jerusalém, e à noite ele voltou para Betânia. E Jesus ia para Jerusalém fazer o quê? Ele estava ansioso, agitado, não conseguia ficar parado no lugar, não. Ele sabia que o tempo estava chegando ao fim, ele sabia que havia pouco tempo, e ele estava quase para concluir o que ele realmente queria, em um ministério tão rápido, causar nas pessoas que estavam à tua volta uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, e o tempo era curto, então ele intensifica os ensinamentos. É por isso que na segunda-feira, caminho para Jerusalém, Jesus, nós temos vários eventos, eu separei alguns aqui. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não tinha fruto, diz Marcos 11. Eu não vou comentar essas passagens, porque cada passagem é uma mensagem. Eu só quero que você entenda a progressão de domingo para o outro domingo, de domingo de Ramos para domingo de ressurreição. Depois Jesus chega em Jerusalém, após amaldiçoar a figueira: nunca mais nasça figo de ti. Ele chega em Jerusalém e ele encontra no templo pessoas fazendo da casa de Deus um comércio, vendendo dentro da casa de Deus. Jesus é o príncipe da paz.
mas ele pega um chicote e naquele dia ele usa de violência contra aqueles que estavam ali fazendo da casa do pai uma casa de comércio, e com aquele chicote ele põe todo mundo para fora. Ele fala que a casa de Deus era um lugar de respeito, não era para ladrões estarem ali vendendo ou enganando o povo, ensinando-nos que nós também precisamos usar de violência, não contra as pessoas na igreja, mas de violência no mundo espiritual. Tem muita gente aí passando a mão na cabeça do inimigo e falando com carinho para ele sair. Tem muita gente trabalhando o pecado como um bichinho de estimação, e é preciso se posicionar e usar de violência contra as forças do mal, contra as forças das trevas, se posicionar contra tudo aquilo que se levanta contra o reino de Deus e os princípios de Jesus Cristo. Jesus então, naquela segunda-feira, expulsa os mercadores, acusando de tornar a casa de Deus em um lugar de ladrões. E quando voltou para Betânia, diz a Bíblia em Marcos 11, 15 e 17, a figueira que ele havia amaldiçoada estava seca. Nesses 3 dias, Jesus debateu com líderes religiosos daquela época, pessoas que achavam que eram doutores da lei, que achavam que tinham conhecimento, e Jesus debate com eles e ao mesmo tempo caminhando com os discípulos. Nesses 3 dias desta semana, segunda, terça, quarta, ele ensina princípios importantes, reforça alguns que ele já havia ensinado, porque ele sabia que estava chegando o tempo. Foi nessa semana que Jesus reforça e explica sobre a ressurreição e sobre qual era o maior mandamento. Ele chega para os discípulos, fala o que iria acontecer e diz para eles qual era o maior mandamento. Instrui os discípulos. É nestes 3 dias que ele conta muitas parábolas, e ele aproveita para intensificar as palavras sobre 2 temas importantes. Primeiro, salvação. Jesus conta nesses 3 dias parábolas sobre salvação, ensinando que as pessoas precisariam se arrepender dos seus pecados para receber a graça e a misericórdia de Deus. E ele também conta a parábola sobre os fins dos tempos, como iria acontecer, o que iria acontecer. Interessante que nesses 3 dias, Jesus explica sobre os pagamentos de impostos, trazendo para os discípulos ensinamentos sobre responsabilidade, sobre integridade, sobre honestidade. Jesus Cristo era uma escola de ministério que caminhava juntos com os seus alunos, instruindo e ensinando. Ele disse quais seriam os finais dos tempos nesses 3 dias. Então, ele também profetiza a sua morte e a sua ressurreição. 3 dias de ensinamento intenso, segunda, terça e quarta, desafiando os líderes religiosos, e esses mesmos líderes se sentiram ameaçados com os ensinamentos de Jesus e principalmente com a popularidade de Jesus. A multidão acompanhava, a multidão escutava, a mesma multidão que vivia sempre com Jesus, ávida por milagres. Agora parece que alguma coisa está diferente. Não era só milagres, eles parecem que queriam comer algo maior, algo melhor. E parece que eles queriam entender um pouco mais sobre os princípios de Jesus, sobre a palavra de Deus. Então a popularidade de Jesus cresce e ameaça os líderes religiosos daquela época, e eles procuram uma forma, uma maneira de destruir Jesus, de matar Jesus. E foi nesse tempo que registra a Bíblia em Lucas 22, 3 e 5, que um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariote, ofereceu para atrair Jesus em troca de dinheiro. Domingo, veio a segunda, ensinamento, veio a terça,
a quarta, e nesta semana tem um dia muito especial, que é a quinta-feira, que nós quase sempre negligenciamos ao pensar na semana. Nós pensamos logo na sexta e no domingo. E a quinta-feira foi um dia especial e um dia importante. É tão importante que nós vamos replicar esse dia aqui hoje, porque foi nesse dia que Jesus se reuniu com os discípulos para celebrar a Páscoa judaica que tinha até então. E seguindo as instruções de Jesus, os discípulos prepararam a sala e se reuniram para o jantar da Páscoa. E nesse jantar, preste atenção, Páscoa judaica. E nesse jantar, eu gostaria de ler cada parte daquilo que eu estou falando, mas não dá tempo. Mas pelo menos essa parte eu gostaria de ler. Eu acho uma parte assim, você me ouviu poucas vezes pregar sobre ela, mas eu acho ela carregada de uma força tremenda, que é João 13. Não precisa abrir sua Bíblia, apenas anota. Eu vou abrir e ler aqui, e você vai ouvir. Antes do jantar, Jesus faz algo tremendo, algo fantástico, um ensinamento maravilhoso. Em João 13, vou ler só uma parte, o versículo 12 ao 14. Nesse momento, Jesus, antes do jantar, ele lava os pés dos discípulos. Versículo 12 de João 13. Depois que lhes lavou os pés, e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, lavou os pés dos discípulos, e perguntou para eles: entendeis o que vos tenho feito? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Lavei o pé de vocês? Aí ele explica no versículo 13: vós me chamais de mestre e senhor. Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou o mestre e eu sou o senhor, dizei bem. Versículo 14: ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ele dá uma lição fantástica de humildade. Eu vou continuar um pouco a leitura, versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós vos façais também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Jesus mostra para os discípulos que ele era o mestre e senhor. Ele iria partir no começo da semana, ele já explica o mandamento, o maior mandamento. Havia uma disputa entre os discípulos para ver quem era o mais importante. E Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando humildade, ensinando o que é ser líder. Líder no conceito de Deus, líder no conceito de igreja. Liderar é servir. A gente vê alguns líderes querendo ser servido, e um líder nada mais é do que um servo. Se a pessoa recebe um dom de Deus, é para uso e servir na casa de Deus aqueles que necessitam e precisam. Então, a humildade é algo forte, é algo poderoso. Por isso que você não vê ninguém por aí dizendo: estou com a minha humildade ferida, coisa que diz a respeito do orgulho. Jesus ensina os discípulos, traz um ensinamento importante a eles. E então Jesus participa daquele momento e ordena que eles se posicionassem em fidelidade. Ele pega então, naquele momento e naquele jantar da Páscoa, dois ingredientes importantes. Ele pega o pão
e ele pega o vinho. E quando ele parte o pão, ele ensina aos discípulos, ele explica aos discípulos algo que seria modificado, que é a Páscoa que nós comemoramos no domingo, que eu vou falar no final. E ele então traz dois ingredientes importantes, e ele explica que o pão agora simbolizava o corpo dele, e o vinho simbolizava o seu sangue, que em breve iriam ser dados pelos discípulos, diz Lucas 22, e ordenou que tomasse esses dois símbolos, e usasse com frequência para lembrar de duas coisas. Nesse momento, Jesus institui a Santa Ceia, na quinta-feira daquela semana. O pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus, são símbolos para lembrarmos de duas coisas importantes: a sua morte, lembrar que ele morreu, se entregou por nós, e a sua vinda, que ele breve voltará para buscar a sua igreja. E aqueles que participam da ceia que nós vamos fazer agora mesmo, daqui a pouco, devem anunciar essa morte até que ele venha. Esse tempo, morte e vinda, esse tempo entre a morte e a vinda, é o tempo em que eu e você, selado pelo sangue do Cordeiro, vivendo uma nova aliança, temos a missão de anunciar Jesus Cristo em todos os lugares, ganhar almas, que é o que nós estamos trabalhando este mês. Anunciar a sua morte até que ele venha. Quinta-feira, Jesus institui a ceia. É um momento sagrado, um momento maravilhoso, mas um momento também conturbado, um momento que mexe um pouco com a tranquilidade dos discípulos. Acontece na quinta-feira, quando Jesus falou que um daqueles que estava sentado à mesa com ele iria traí-lo. Então Judas saiu para entregar Jesus às autoridades. Jesus ainda fala outras duas coisas tristes. Ele avisa que os discípulos iriam abandoná-lo, e olhou para Pedro e disse: você vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O momento de comunhão, o momento de ceia, o momento em que eles estavam entendendo algumas coisas, de repente Jesus chega e diz: um de vocês vão me trair, os outros vão me abandonar. E Pedro valente, Pedro impulsivo: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. No fim do jantar, um culto de ceia, eles cantaram um hino, e Jesus foi para o Getsemane para orar. Nós estamos na quinta-feira. Jesus passou algum tempo em oração, se preparando para o que vinha a seguir, porque não seria fácil. Ele precisaria orar mais, se preparando pelo que viria a seguir. A oração nos traz proteção, nos traz a bênção de Deus e nos fortalece, nos preparando para cada dia, para a luta do dia a dia, para o que vem a seguir. Então é importante orar. Quanto maiores os problemas que nós enfrentamos, intensifiquemos as nossas orações. Eu sei que às vezes os problemas são tão grandes que a gente perde a força de orar. Mas quando você perder a força para orar, é o momento que você mais precisa de oração, de falar com Deus, de chegar perto dEle, de ter o sentimento que a oração traz, mais importante, que é o sentimento de pertencimento. Eu sou dEle, eu pertenço a Deus, eu sou filho de Deus, Ele é o meu Deus. A oração é importante. Jesus sai para orar. Então, diz a Bíblia em Lucas 22, 47 a 48,
que quando ele orava, no momento difícil, ele orava com tamanha intensidade, que o seu suor se transformou em gotas de sangue, e caía pelo chão. E Lucas 22:47 diz que Judas veio, o mesmo Judas que sentava com Jesus à mesa, o mesmo Judas que estava com Jesus, vem com os soldados para prender Jesus. E lembra o que Jesus disse? De início, alguns discípulos tentaram lutar. A orelha do soldado Malco é cortada, mas logo eles fogem, deixando Jesus sozinho. Na hora mais difícil, os seus amigos, os seus discípulos, deixam Jesus sozinho, com medo. Às vezes, na hora mais difícil da vida, algumas pessoas talvez se afastam de você, ou se afastaram de você, ou você se isolou. É o momento que a gente se sente sozinho. Jesus foi deixado sozinho, mas Deus era com ele, assim como Deus é contigo. Depois que você recebeu esse Deus, o Emanuel, Deus conosco, você nunca mais está sozinho. Para você que às vezes tem se sentido sozinho, eu quero dizer, você não está sozinho. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias, para sempre. É o Espírito Santo. Ele está contigo, Ele caminha contigo. Você nunca está sozinho. Diga: eu nunca estou sozinho. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Aí chegamos à sexta-feira, domingo de Ramos, segunda, terça, quarta de ensinamento, quinta-feira de instituição de ceia, e ao mesmo tempo de eventos importantes que eram necessários. Chega a sexta-feira, talvez o que é mais lembrado dessa semana seja a sexta-feira e o domingo de ressurreição, que é o domingo de Páscoa. Durante a noite e a manhã daquela sexta-feira, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, pelo governador Pilatos e pelo rei Herodes. Nessa investigação, Jesus Cristo, nesse período de interrogação, Jesus Cristo passa por momentos terríveis de humilhação, momentos de vergonha, momentos literalmente de dor, momentos em que ele foi chicoteado, momentos de sofrimento, momentos de amargura, momentos de cumprimento da palavra de Deus, como diz o profeta Isaías: o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas tuas chagas, pelas tuas feridas, nós fomos sarados. E foi ali que Jesus é machucado, é ferido, é chicoteado. Não era um chicote qualquer, era chicote feito com fitas de couro de carneiro geralmente, e nas pontas tinha pedaço de ossos, ou havia pedaços de ferro e aço, e Jesus Cristo foi chicoteado. Aquele chicote, quando batia no lombo do condenado, porque Jesus foi dado como condenado, ele, quando batia, colava no corpo, e quando puxava, saía sangue, mas também arrancava pele, pedaço da carne. Era terrível. Diz os historiadores que lá pelo 8º, 9º, no máximo 10ª chicotada, o homem já estava fora do seu juízo, gritava, praguejava, falava palavras terríveis. Mas Jesus sofreu, e como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro. Foi uma sexta-feira difícil,
Foi a sexta-feira em que Jesus, que dizia ser rei, mas o reino dele não era político. Algumas pessoas tinham medo dele querer tomar politicamente algum reino, e investigavam e perguntavam: você é rei? E ele não dizia nada, e as pessoas ficavam mais apavoradas ainda com o seu silêncio. E quando ele respondeu sobre reino, ele disse assim: é verdade, eu sou rei, mas o meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou, o meu reino é outro. Foi nesse momento que Judas percebe o que havia feito, é consumido pela dor, pelo remorso, e ele comete suicídio. Jesus Cristo, quando foi levado, preso para ser açoitado, machucado, não tinha mais ninguém com ele. Lembra de Pedro que era impossível? Lembra de Pedro que falou: Senhor, estou pronto para morrer contigo? Lembra de Pedro que cortou a orelha do soldado Malco? Lembra de Pedro? Para ser sincero, ele foi até corajoso. Ele começou a seguir Jesus, mas de longe, cuidando do perigo. Mas foi aí que nesse caminho reconheceram ele, e ele negou Jesus Cristo 3 vezes. Foi uma sexta-feira de angústia, foi uma sexta-feira de dor, foi uma sexta-feira em que o governador Pilatos não viu em Jesus nada para condená-lo, mas como a multidão toda já estava alvoroçada, ele condena Jesus à morte da cruz. Por isso tamanho sofrimento, ele carregou a sua própria cruz. A sexta-feira é um tempo de sofrimento e de dor. Jesus foi humilhado a ponto de ser crucificado entre 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda, e Jesus no meio. Mas eu queria abrir um parênteses para fazer um paralelo entre a sexta-feira da paixão de Jesus Cristo, de dor e sofrimento, para os nossos dias atuais e os dias de hoje. E me permita trazer a sexta-feira como algo da sua vida, como um momento, uma etapa da sua história e da tua jornada. Não há ninguém aqui que já tenha uma certa idade que não tenha passado, guardadas as devidas proporções, a uma sexta-feira da paixão, a uma sexta-feira de dor. Pastor, mas o que é isso na nossa vida? É aquele momento em que você ficou sozinho, é aquele momento que você se sentiu sozinho, é aquele momento em que por alguma razão você foi humilhado, você foi humilhada. É aquele momento que você chorou sem entender o que estava acontecendo. É aquele momento que você falou: Deus, eu não sei o que fazer agora. É aquele momento que você até tentou conversar com alguém, mas percebeu que as pessoas não compreendiam ou não entendiam a sua dor. E algumas pessoas, por falta de inteligência, começam a comparar a sua dor com a dor dele e tentar mensurar a tua dor a partir da dor dele e achar que a tua dor é uma bobagem, que a dele é mais importante, sem entender o conceito de subjetividade de cada ser humano. E aí nós sofremos. A sexta-feira de dor é aquela sexta-feira em que a morte chega perto, a morte se apresenta, e às vezes nós achamos, quando falamos em morte, que a morte é uma experiência que acontece no fim da vida, mas eu sempre digo que não, a morte é uma experiência que acontece durante a sua vida. Morte é tudo aquilo que te puxa para baixo. Morte é tudo aquilo que te diz que não vai dar certo. Morte é tudo aquilo que diz que não tem mais jeito. Morte é tudo aquilo que diz que é o fim, mesmo Deus prometendo a você vida com abundância. A morte vem e diz: isso não é para você, você não é digno das coisas de Deus.
Morte é aquilo que diz para você: não adianta lutar, para você está acabado. Morte é aquilo que diz para você: não tem mais jeito, não há solução, o seu problema não vai ser resolvido. Morte é aquilo que diz: a partir de agora é daqui para pior, é só ladeira abaixo. Morte é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, os planos e projetos de Deus na tua vida. Então muitas pessoas têm vivenciado a morte em plena vida. É a chamada sexta-feira de dor e sofrimento. Jesus foi colocado junto aos dois ladrões. A história é tão rica, né? Eu estou passando aqui uns detalhes, mas eu não posso deixar de falar desse detalhe que sempre norteou a minha vida, povoou meus pensamentos, para trazer uma explicação e trazer uma visão. Foi que a Bíblia diz que Jesus ficou desfigurado. Olhavam para Jesus na cruz, o sofrimento, a dor era tanta que nem parecia o mesmo, sabe? Aquele que curou o cego, sabe? Aquele que curou o coxo, aquele que expulsou o demônio, aquele que ensinava de paz, aquele que era manso, humilde, aquele que era o profeta, o Cristo ungido de Deus, nem parecia ele, parecia outra pessoa. Tamanha dor e sofrimento, como a dor foi grande. As pessoas disseram: você não é rei, então toma coroa de espinho, cravavam na sua testa, o sangue caía, furaram o seu lado, humilharam, escreveram: ó, esse diz que é o rei dos judeus, você não é rei, toma coroa. A humilhação tão grande, terrível, e do lado um ladrão dizia assim: aí, você vai morrer como a gente? Que filho de Deus é esse? Se você fosse filho de Deus mesmo, como você diz que é, você se salvaria e salvaria a nós também. Você não é o Todo-Poderoso? Desça dessa cruz e salva-te, salva a gente. Mas aquele ladrão não entendia o que muita gente não entende. Ah, Deus é amor, então para que tanto sofrimento no mundo? Para que tanta dor? Não entende o princípio e nem o propósito de Deus em todas as coisas. Mas do outro lado, um ladrão olhava para Jesus e via o seu sofrimento, via a sua dor, via a sua humilhação, via que ele estava diferente. Mas aquele ladrão percebeu uma coisa que muita gente não percebeu, e é uma das coisas que eu acho mais bonita na hora da crucificação, é o olhar de Jesus. A dor era grande, ele estava diferente, mas o olhar de amor não havia mudado. O olhar de amor era o mesmo. Jesus olha para o ladrão e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo na hora mais difícil, ele salva uma vida que estava do seu lado, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E não era uma pessoa qualquer, era um bandido, era um ladrão, mas ousou acreditar no amor dele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus foi crucificado, e por volta do meio-dia, os céus se enegreceram. A Bíblia diz que houve trevas até as 3 horas da tarde, isso na sexta-feira. Aí houve um grande terremoto, o véu do templo foi rasgado do alto a baixo, simbolizando o véu que separava o homem de Deus, que agora não separa mais. Antes nós não tínhamos acesso à presença de Deus direto, precisávamos de intermediários. Hoje eu e você somos sacerdotes e nós podemos entrar além do véu, na sala do trono, na presença do Deus vivo. É um privilégio que só tem quem tem Jesus.
Por isso você não pode negligenciar a oração, o louvor, a adoração, porque além do véu, você pode entrar, porque Jesus conquistou esse direito. A dor tão grande, a ponto de em um momento, Jesus olhar para o alto e dizer para Deus, e gritar e clamar, Eloi, Eloi, em algumas versões, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Jesus levava sobre ele, mesmo sem ter pecado, mas levava sobre ele. Ele sente um gosto terrível da separação, porque levava sobre ele, sabe o que? O seu pecado. O seu pecado. O meu pecado. Os nossos pecados. Nós que éramos devedores, diz a epístola aos Gálatas, que em Cristo Jesus, todo escrito de dívida que era contra nós fora cancelado de graça. Ele se colocou em nosso lugar. Ele morreu como um sacrifício vicário, substitutivo, porque era eu e você quem devíamos estar lá, mas Ele tomou o nosso lugar naquela sexta-feira de dor, até dizer, Pai, está consumado, e Jesus Cristo morre naquela sexta-feira. Após a confirmação de que Jesus estava morto, Ele foi sepultado em um lugar próximo, uma pedra colocada, posta no túmulo, e todo mundo foi embora. Por quê? Porque chegava o sábado da Semana Santa. O sábado, na cultura dos judeus, era obrigatório o descanso, então até os discípulos foram para casa, todo mundo foi para casa. Os sacerdotes falaram com Pilatos, o governador, e ganharam permissão para colocar um destacamento de soldados para vigiar o túmulo, vai que algum dos discípulos de Jesus pudesse lá roubar o corpo, diz a Bíblia em Mateus 27, 65, e foi um momento de silêncio. Sábado foi um momento de silêncio. Sexta-feira de dor, sábado de silêncio. Permita fazer a mesma coisa na sua vida. Às vezes acontece também um momento de dor, e às vezes vem um momento de silêncio. O momento que às vezes você ora e parece que a tua oração não chega aos céus. Você pede e parece que Deus não responde. Você às vezes até fala, meu Deus, por que demoras em responder-me? Meu Deus, porque parece que não me escutas. Parece que os céus fechou para balanço. Parece que o céu todo ficou em silêncio. Parece que não há resposta, é o sábado. Mas quando você passar por este sábado, que parece que o céu está em silêncio, o céu pode até ficar em silêncio, como diz Apocalipse, que houve silêncio nos céus, mas os habitantes dos céus não param, estão trabalhando a teu favor. O Deus que nós servimos é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É que às vezes o silêncio é importante. É que às vezes o silêncio é para nos ensinar. É que às vezes o silêncio vai nos trazer ensinamentos que nós não escutaríamos, não aprenderíamos na hora da luta e da dor. O silêncio, este momento da nossa vida também é importante. E naquele sábado houve o silêncio, que é o chamado sábado de aleluia. O sábado de aleluia, claro, é de algumas religiões, como a religião, tradição da Igreja Católica, que na quaresma, em suas missas,
não pode ser dito aleluia durante todo o período. E no sábado que antecede a ressurreição, a igreja toda diz aleluia, dando início à Páscoa, por isso é o chamado sábado de aleluia. Mas é um momento de silêncio, em que parecia que estava tudo perdido, mas Deus estava trabalhando. Jesus estava no túmulo, mas Deus estava preparando o que Ele precisava para mim e para você. Sexta-feira de dor, depois de toda a semana, um sábado de silêncio, aí nós chegamos em um momento importante, que é o domingo. Chegou o domingo, diz, hoje é domingo. No domingo, logo pela manhã cedo, houve também um tremor, um terremoto, e a pedra do túmulo foi removida, e um anjo apareceu. Os guardas que estavam lá, diz a Bíblia em Mateus 28, 2 e 4, que os guardas ficaram cheios de medo e fugiram, foram contar tudo para o sacerdote, para os homens que mandaram colocar Jesus lá. Ficaram com medo do tremor e do anjo que apareceu. Algumas mulheres, domingo cedo, que tinham vindo completar a tradição de sepultamento do corpo, chegaram no túmulo e o túmulo estava vazio. Aí elas correram, foram contar para os apóstolos, e no caminho elas têm um encontro com Jesus. Em alguns dos evangelhos, nós temos 4 evangelhos, cada um escrito de uma forma diferente, para pessoas diferentes, que não é o nosso caso agora, um para os romanos, outro para os gregos. Mas um dos evangelhos diz que uma mulher chorava por não encontrar Jesus, achando que alguém tinha roubado o seu corpo, e o próprio Jesus aparece para ela e diz: o que busca, mulher? O que busca? Ela diz: eu busco. Ela não reconhece: eu busco o meu mestre, eu busco. Mas Jesus Cristo já não estava mais no túmulo, Ele já havia ressuscitado. Tem uma canção, você não vai conhecer, mas eu gosto muito dessa palavra. Ela consta no inário da igreja Congregação Cristã no Brasil, na qual eu me batizei. E se tem uma parte do inário que eu nunca esqueci, é essa: do sepulcro eis que triunfante ressurgiu o Filho de Deus. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, depois da morte, Deus envia o seu anjo lá dos céus para ressuscitar Jesus. E Jesus simplesmente vence o que as pessoas dizem: a única coisa nesse mundo que não tem jeito é para morte. Mas tem jeito para a morte, e esse jeito se chama Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem jeito para a morte, e é Jesus. Não só tem como Jesus venceu a morte, e diz: morte, onde está a tua vitória? Cadê os teus grilhões? Jesus venceu a morte e dá direito à vida a todos aqueles que ousarem crer na sua palavra, arrepender dos seus pecados e receber de graça. Tudo isso que Jesus fez é para entregar de graça a salvação para mim e para você. Talvez você nem para pensar muito sobre isso. A salvação é de graça, mas o preço foi muito alto. Vós foste comprado por um preço muito alto, e esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Esse sacrifício de Jesus Cristo, todo ele
é para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. E se você crê, e se você tem a salvação pela graça em Cristo Jesus, é por causa desse sacrifício. Domingo de ressurreição, em que Jesus Cristo se colocou em nosso lugar, e ainda mais a Bíblia diz que ao morrer na cruz do Calvário, Jesus cumpriu o requisito da lei, sendo Ele o nosso Cordeiro perfeito. João, quando mencionou Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro que era símbolo da Páscoa judaica, era preciso matar o cordeiro, fazer um sacrifício. O alimento não era chocolate doce, eram ervas amargas para se lembrarem daquele sofrimento do Egito, porque a Páscoa judaica foi instituída por Deus lá em Êxodo, com a morte dos primogênitos, com a libertação da escravidão. Deus queria que o povo se lembrasse daquilo que eles sofreram para serem gratos. A passagem que eles tiveram da escravidão para a liberdade, Páscoa significa passagem, mas agora em Cristo Jesus, a Páscoa ela continua com o mesmo significado, mas não precisa mais matar o animal, não precisa mais sacrificar o cordeiro, porque como um cordeiro mudo, Jesus foi para o matadouro. Ele é o cordeiro pascual, ele já sacrificou-se por nós. Olha a graça aí, nós só precisamos comemorar, celebrar, glorificar e exaltar aquele que era e que é o nosso Deus, aquele que é soberano e sobre todos é o Senhor. A Páscoa hoje também simboliza a passagem, porque você passou. Quando recebeu Jesus, precisa mudar não, esse aqui mesmo. Quando recebeu Jesus como teu Salvador, você passou. Passou do quê? Que bom. Vou perguntar de novo. Vocês passaram, você passou do quê? Ou seja, você era morto em seus delitos e pecado. Em Cristo Jesus, você passou da morte para a vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então ande em novidade de vida, viva de uma forma diferente. Como diz uma velha canção de muito tempo atrás, eu cantava quando era garoto, que dizia assim: como eu vivia, eu não vivo mais, como eu andava, eu não ando mais, porque é Jesus quem vive em mim. Como diz a Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: eis que estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, a vida que agora eu vivo pela fé, através de Cristo Jesus, que morreu por mim. Hoje você tem vida, porque Jesus te dá direito à vida eterna. Uma semana que traz uma história fantástica, uma história difícil, uma história terrível, mas culmina com a mais linda história de amor. A mais linda história de amor. Você é amado por alguém? Jesus Cristo te ama além do que você pode imaginar. É por isso que esse amor nos constrange. Nós não merecemos, mas Ele morreu em nosso lugar por amor. Por amor. Tem uma canção na harpa, eu acho que eu não vou lembrar a letra, mas eu acho uma das mais lindas canções, que diz assim: se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, e as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. A maior demonstração de amor de toda a história da humanidade foi a entrega de Jesus
para que você tivesse vida. Vamos aplaudir bem forte o Senhor, mas bem forte. Enquanto você aplauda, glorifica Ele. Você pode aplaudir por um tempo e glorificar? Aplauda e glorifica. Abra a sua boca, diz glória a Deus, aleluia. Não tenha medo de glorificar, glorifique e adore aquele que era, que é, a resplandecente estrela da manhã, o alfa, o ômega, ancião de dias, Pai da eternidade, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.